Opa, tudo bom? Vamos ver como tá. Sempre esqueço do volume. Tudo bom? Espero que tenham passado bons 15 dias. A semana passada eu tive de cancelar a live. Infelizmente, uma série de problemas. Quem me acompanha pelo Facebook tá por dentro. Mas eu só adiei, infelizmente tá tudo em ordem, né? Adiei a live uma semana e retomamos então o trabalho de conversar toda semana um pouco sobre um autor, sobre literatura. Como eu escrevi essa semana, tem alguns motivos essas lives, né? Um deles é divulgar literatura, é poder conversar um pouco, né, e devolver aquilo tudo que eu aprendi durante tanto tempo, 30 anos e como professor. A segunda é atrair realmente alunos particulares, né? Enfim, são alguns motivos. E o terceiro é uma autossatisfação muito grande, né? Eu gosto de falar de literatura, então isso complementa, digamos assim, o trabalho semanal de bater o papo de uma hora, mais ou menos, a respeito de um determinado autor, de uma determinada obra, ou um tema literário. Nós já exploramos vários temas e falamos um pouquinho já do autor de hoje, numa live anterior, cruzando, né, com outros escritores, né, cruzando principalmente com Machado e com essa de Queiroz. Eu estou falando do nosso amigo Gustave Flaubert, né? E hoje nós vamos centrar em Gustave Flaubert em três obras, né? A Madame Bovary, uma das obras clássica, mais do que conhecida. O outro será o Salambô, do Flaubert. Eu uso essa edição linda da editora Carambaia. E depois um dos contos da obra derradeira do Gustave Flaubert, né, o Um Coração Simples, que está nesse volume, três contos. A ediçãozinha que eu uso é da editora 34. O Flaubert é muito conhecido. Há uma tentativa de biografia de Flaubert escrita por Jean-Paul Sartre. Né? É uma imensidão. A edição brasileira, se não me engano, são 2 ou 3 volumes. A edição francesa são 5 volumes. E o Sartre chegou apenas na adolescência do Flaubert nesses 5 volumes. Ele tentou explorar tudo em profundidade, mas cometendo as sartranices dele, né? Ele desvia o seu foco de atenção do seu biografado e da sua obra para falar um pouco de si, né? Do que ele pensa, enfim, né? É um desvio. E o Flaubert, ele trata, ele é objeto de estudo principalmente o Madame Bovary. Há um livro fabuloso do Mário Vargas Llosa intitulado A Orgia Perpétua, onde ele cria um ensaio fabuloso sobre o Madame Bovary e qual a importância do Madame Bovary na literatura. O Vargas Llosa vai considerar o Madame Bovary o divisor de águas da narrativa literária, da literatura. Existem várias linhas críticas, né? Alguns consideram que o Madame Bovary tenha sido o primeiro grande romance moderno, né? Outros já apontam como o primeiro grande romance moderno o Robinson Crusoe, né, do Defoe, né, do Daniel Defoe. Outros já indicam o primeiro grande romance da modernidade como sendo o Quixote de Cervantes. Na verdade, cada um apresenta um aspecto que inaugura algo novo na literatura. Eu não vou falar tanto sobre essa questão de inaugurar algo novo na literatura, mas na busca do próprio, mas sobre a busca do próprio Gustave Flaubert, do seu estilo literário, ou pelo menos da forma como ele encarava a literatura, o fazer literário, o fazer estético. Né? Nessas três obras que nós vamos tratar hoje, muito
muito rapidamente, nós encontramos três visões bastante distintas sobre o que é a literatura ou qual o objetivo, né, que ele, Flaubert, tem em relação à literatura. Flaubert era um estilista, né? Ele tinha uma preocupação imensa em criar uma obra de arte perfeita. Ele passa 5 anos escrevendo Madame Bovary até ele considerar que aquilo está pronto para a publicação. Né? Madame Bovary, no seu tempo, faz um sucesso estrondoso, né? Ele vende muito bem, inclusive, passa a ser reconhecido e cria um escândalo, né? Exatamente porque a sua personagem principal, Emma Bovary, é uma adúltera. Né? E Flaubert é processado por imoralidade e tem a frase. Ele satiriza a frase de Luís XIV, né, que disse "L'État sou eu, c'est moi", né, o Estado sou eu. Flaubert defende-se falando "Madame Bovary, c'est moi", né, Madame Bovary sou eu. Mas há vários processos do século XIX. Baudelaire, de quem nós já falamos um pouquinho em outra oportunidade, também foi processado por imoralidade, enfim. Mas esse grande sucesso do Madame Bovary não se repete. Né? Ele escreve logo em seguida o seu Educação Sentimental, que é um romance de formação, né? E ele busca, de alguma forma, desenvolver uma obra que possa criar um grande impacto. Ele chega no Salammbô, e no Salammbô, ao contrário do Bovary, ele volta no tempo e vai relatar uma aventura no final da Guerra Púnica, né, na Guerra Cartaginesa. Então se passa em Cartago da Antiguidade. E o pessoal, o público não entendeu, né, o que o Flaubert pretendia. Ele continua escrevendo. Antes do Madame Bovary, ele tem a Tentação de Santo Antão, que amigos dele falam para ele queimar. Ele acaba publicando posteriormente, que toma o tema da santidade, né? Que é um tema que ele vai resgatar no final da sua vida. Né? Ele está completamente endividado, não por culpa sua, mas por ter assumido dívidas de seu cunhado. Né? Ele está quebradíssimo, tentando conseguir dinheiro de qualquer forma, vende suas propriedades para cobrir despesas e dívidas, tem um surto nervoso, ele entra numa crise nervosa muito grande. O seu médico manda ele ir a um litoral qualquer e relaxar, não trabalhar, parar com tudo. E nesses dias, nesses 30, 40 dias que ele passa no litoral, descansando, ele escreve 3 contos, que são talvez os mais brilhantes contos que ele já tenha produzido. Né? Que é O Coração Simples, do qual nós vamos falar hoje, né? A História de Félicité. O terceiro é Herodíade, no qual ele volta para o tempo de Cristo e Herodes, e o segundo conto é a Legenda de São Julião Hospitaleiro. Esses 3 contos vão resgatar, de alguma forma, o primeiro tema que ele trabalhou mais a sério na literatura com As Tentações de Santo Antão, que é o tema da santidade. Né? Mas por que ele tem essa produção? É uma produção muito diversificada, vamos dizer assim. Preocupações muito diversas. Né? No Madame Bovary, o Flaubert abraça com toda a sua força a escola realista, naturalista da literatura. Né? Aquilo que Émile Zola defendia, né? Dizendo que o papel do escritor realista é como o de um médico, né? Debruçar-se sobre a sociedade como um médico se debruça sobre um cadáver para descobrir o que matou essa sociedade. Né? Ou seja, fazer uma análise fria, o mais distanciada possível, e tentando
compreender o mal que existe nas relações sociais. O Flaubert vai fazer exatamente isso no Madame Bovary. Né? A história de Madame Bovary, acredito que muitos de vocês já conheçam e tenham lido, é a história de Emma e de Charles Bovary. Emma Bovary, uma jovem, né, muito simples, mas não pobre, né, que conhece Charles, que é um médico de aldeia. O Charles é um viúvo, procura uma nova esposa e encontra essa garota, casa-se com ela. Só que Emma Bovary tem em si uma visão idealizada do casamento. Né? Ela vê o amor como uma grande aventura, tal qual ela lia nas obras românticas do romantismo. Né, o Sir Walter Scott, né, e todas aquelas obras de amores impossíveis, de homens galanteadores, né, de cavaleiros que resgatam a pobre princesa presa numa torre, que vai se desdobrar de amor para conquistar essa mulher e criar assim um romance aventuresco e idílico, né? Ou de uma eterna felicidade, ou de um amor que rompe com todos os padrões sociais. Se o amor for proibido, né, ou impossível, enfrenta-se essa sociedade que cria parâmetros para a relação amorosa. A Emma Bovary tem essa visão romântica de amor. O Charles Bovary é um médico, ele tem uma visão pragmática da realidade. Ao contrário de Emma, que lê, né, nos romances de sua época, aquelas aventuras dos salões parisienses, né, com toda a dança ritual, que é quase que uma dança de acasalamento, né? Ao contrário dessa mulher, da visão de sua mulher, que quer uma vida social, uma vida para fora, né? Receber as pessoas, né? Para criar um grande salão, né? de diversão, enfim. O Charlie tem uma visão pragmática. Ele quer ser um médico de aldeia. Ele quer ter uma vida pequeno-burguesa, tranquila e sem aventuras. Né? Ele quer uma vida estável. Né? Ele, a esposa, ter o seu filho ou sua filha, eles têm uma filhinha, cuidar dos seus pacientes, né, até determinado horário, voltar para casa e ter a sua vida familiar inserida na mais absoluta convenção, né, do relacionamento burguês do século XIX. Né? Então, uma mulher que cuide de casa, cuide da família, fique bem, ele que trabalhe, volte para casa e fica tudo ajustado. Esse é o confronto, esse é o conflito. Na medida em que Emma Bovary, graças à sua formação romântica, ela enfrenta uma frustração muito grande. Né? Uma frustração, inclusive, com a sua filha. O modelo familiar para Emma Bovary não é suficiente. Né? Então esse é o desenlace. Emma vai ter dois amantes, né? O Leon e o Rodolphe. Né? Ela terá dois amantes. Entra para... adquire para manter esses amantes, para se relacionar com eles e ter a vida que ela imagina, ela acaba assumindo ou adquirindo muitas dívidas, né? E ela entra assim num desespero, né? Porque ela não tem como cobrir essas dívidas, ela é abandonada pelos seus amantes, ela está atolada, sua vida está destruída e ela comete suicídio. Né? Ou seja, o que o Flaubert nos diz é que o romantismo, o modelo romântico
do amor leva à ruína e leva à morte. Né? É extremamente moralista. Né? Flaubert é extremamente moralista. Emma Bovary é uma personagem altamente sensualizada, altamente erotizada. No entanto, o Flaubert tem uma visão moralista. Diz o seguinte: olha, a mulher, quando entra nesse tipo de aventura, traz para si a pura ruína. Né? Gostemos ou não, o modelo familiar equilibrado é o modelo do realismo, é o modelo pragmático da vida. E aqui nós temos alguns pontos. Né? Eu selecionei três pequenos pontos. Vamos pegar aqui na página 167. Quando Emma Bovary encontra-se com Léon Dupois, né? Página 167. Eles vão para uma pequena pousada e tudo mais. E o Flaubert nos conta o seguinte: a senhora Bovary, quando foi à cozinha, aproximou-se da chaminé. Com a ponta dos dedos, pegou a saia à altura dos joelhos e, tendo-a assim levantada até as canelas, estendeu na direção das chamas, por cima do pernil que girava, o pé calçado com uma botinha preta. O fogo iluminava por inteiro, penetrando com uma luz crua a trama de seu vestido, os poros iguais de sua pele branca e mesmo as pálpebras de seus olhos que ela piscava de vez em quando. Uma grande cor vermelha passava sobre ela, conforme o sopro do vento que vinha da porta entreaberta. Do outro lado da chaminé, um jovem de cabelo louro olhava silenciosamente para ela. Como ele se entediava muito em Yonville, onde era escrivão no tabelião do mestre Guillaumin, frequentemente o Sr. Léon Dupois, ele era o segundo habitué do Lion d'Or é a pousada, atrasava o momento de sua refeição, etc. Né? Aqui nós temos alguns elementos interessantes. É o primeiro encontro mudo, digamos assim, entre Emma Bovary e seu amante, o seu futuro amante, no caso, Léon. Ela aproxima-se da chaminé, uma chaminé, na verdade, é um fogão, né, uma grelha no meio da sala, onde roda um pernil que será consumido no jantar daquele dia, tudo meio escuro, e Emma aproxima-se, né, da rua, direto da rua, aproxima-se dessa lareira, desse fogareiro, né, onde roda o pernil, levanta um pouco as saias, deixando as canelas à mostra, né, e estende o seu pé numa botininha preta em direção ao fogo para secar. Aqui nós já temos alguns símbolos interessantes. Né? O levantar as saias e deixar à mostra as canelas de uma ousadia imensa para o século XIX. Né? Eu lembro de A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, no qual uma das personagens vê as canelas da Moreninha, ele fica sem dormir, lembrando da canela da moça. Né? Ou seja, na verdade, imagine só, as mulheres usavam vestidos até os pés, mangas, né, até os punhos, o colarinho fechado, enfim. Né? Mostrar a canela é desnudar-se, de certa forma. E um outro ponto é esse pé na botininha preta, né, que é um outro sinal de erotismo. O que nós temos também o fogo a iluminava por inteiro, penetrando com uma luz crua a trama do seu vestido. Ou seja, Emma Bovary está de frente para o fogo, a luz do fogo passa pelo seu vestido, né? E Léon, do outro lado, vê as pernas de Emma Bovary projetadas pelo fogo no tecido. Léon vê
as pernas de Emma Bovary como tal qual o pernil que está sendo assado. Né? Nós temos aí a relação do pernil assado com, digamos, os pernis de Emma. Né? Dois objetos que serão consumíveis, né? Para cumprir um desejo, uma satisfação. Né? O leão observa essa mulher. E os elementos que nós temos aqui é da sua pele branca, né? Muito branca, em contraste com essa luz vermelha que passava sobre ela. Né? Ou seja, Emma Bovary está envolta de uma luminosidade de paixão. Essa primeira visão que o Leão tem de Emma está repleta de uma simbologia erótica. Né? Emma não é apenas uma mulher que está ali, que entrou no Lion d'Or, né? Que é a pousada de Yonville, não é só uma mulher que vai se hospedar ali, ela é uma mulher com uma carga de sexualidade intensa, né? Representada por todos esses símbolos. Né? O levantar da saia mostrando as canelas, a pele muito branca, a luz vermelha que a envolve e as pernas se deixando observar através do vestido, e aí a relação entre as pernas e aquilo que servirá de alimento, e o pernil. Né? Então nós vemos que o Flaubert busca no seu estilo, na sua escrita, elementos que dizem para o leitor, ou oferecem, fornecem para o leitor, uma série de dados que não são explicitados, não precisam ser explicados. Né? O Flaubert não precisa dizer com todas as letras. Emma Bovary é uma linda mulher que tem uma carga erótica muito grande e tem um desejo muito grande, está pronta para uma aventura, e ali está Leon. Né? Ele não precisa explicitar isso. Ele escolhe para construir essa cena elementos simbólicos que dão ao leitor, fornecem ao leitor os dados necessários para que esse leitor compreenda tanto a relação de desejo que ali existe, quanto a psicologia de Emma Bovary. Né? Uma mulher que está pronta para a aventura erótica. Mais adiante, na página 261, bem mais adiante, nós vamos ter alguns outros pontos. Aqui já é com o seu segundo amante, o Rodolphe. Né? Eles acabaram de ter uma relação sexual, né? Na natureza, né? Sob umas árvores. O pano de seu vestido se prendia ao veludo do casaco. Ela inclinou o pescoço branco para trás, que se inchava com um suspiro, e desfalecendo, toda em prantos, com um longo estremecimento e escondendo o rosto, ela se abandonou. Isso daqui já é a relação sexual. Ele não precisa, o Flaubert não precisa nos dar nenhum dado explícito de descrição do ato em si, né? O pano de seu vestido se prendia ao veludo do casaco. Ou seja, o vestido está levantado até o seu casaco. Né? Ela inclina o pescoço branco para trás, que se inchava com um suspiro, e desfalecendo toda em prantos, com um longo estremecimento escondendo o rosto, ela se abandonou. Ela se entrega a Rodolphe. Né? As sombras da noite baixaram. O sol horizontal, passando por entre os galhos, ofuscava-lhe os olhos. Aqui e acolá, ao redor dela, nas folhas ou no chão, manchas luminosas tremiam, como se colibris voando tivessem espalhado suas plumas. O silêncio estava por toda a parte.
Algo suave parecia sair das árvores. Ela sentiu o coração, cujos batimentos recomeçavam. Olha que curioso. Os batimentos recomeçavam. É o pós-ato, né? E o sangue circular em sua carne como um rio de leite. Não por acaso também o símbolo do leite. Então ouviu bem ao longe, para além do bosque, sobre as outras colinas, um grito vago prolongado, uma voz que se arrastava, e ela escutava silenciosamente, mesclando-se como uma música às últimas vibrações de seus nervos comovidos. Rodolphe, de charuto entre os dentes, consertava com o canivete uma das duas rédeas arrebentada. Né? Aqui a gente tem a cena do ato sexual, né? As sombras baixavam, essa visão que é o ponto de vista de Emma Bovary, né? Com o sol passando entre os galhos que a ofuscava, esse ofuscamento do momento do sexo, né? Ao redor dela folhas do chão, manchas luminosas tremiam, né? Como se colibris tivessem espalhado suas plumas, né? Ela está num ambiente idílico, né? E algo suave parecia sair das árvores e ela começa a sentir o coração recomeçar a bater e o sangue circular como um rio de leite. Né? Nós temos um símbolo do sêmen de Rodolphe. Né? E ela ouve bem ao longe, para além do bosque, entre outras colinas, um grito vago prolongado. Uma voz que se arrastava e ela escutava silenciosamente mesclando-se, como uma música às últimas vibrações de seus nervos comovidos. Esse grito que ela escuta fora, ao longe, distante, é o grito que ela mesma solta. Né? Ou seja, ela está inserida nesse ambiente idílico. Né? Mais uma vez, nós temos todos os elementos simbólicos. O Flaubert não precisa dizer Emma Bovary transou com Rodolphe e gozou, né? Colocando em miúdos. Né? Ele traz os elementos das sensações físicas e psicológicas do momento do orgasmo de Emma Bovary. Né? E ela se solta. Né? Os seus nervos comovidos. E corta a cena, quando ela vira o olhar, Rodolphe está em pé, com o charuto entre os dentes. Né? O charuto, apesar de Freud falar que um charuto às vezes é só um charuto, né? É um símbolo fálico. E ele consertava com o canivete uma das rédeas arrebentadas. Para Rodolphe, a relação sexual não tem a mesma importância e o mesmo impacto que tem para Emma Bovary. Né? Para Emma Bovary, a entrega absoluta e completa, né? Ela se transforma em um elemento, uma força da natureza, vamos dizer assim, para pegar a descrição que é inteirinha pautada, a natureza, as folhas, os colibris, o sol, né? Ela se torna essa intensidade natural. E para Rodolphe, o ato em si encerra-se, ele se levanta, acende o charuto e vai fazer outra coisa. Né? Emma é apenas um objeto sexual. Né? E Rodolphe vai consertar as rédeas arrebentadas da carruagenzinha, da carrocinha que eles usaram para chegar nesse lugar. A coisa das rédeas também é um símbolo. Né? É como se as rédeas domassem, de alguma forma, Emma Bovary. Né? Nós temos a imagem da cavalgada, o ato sexual como cavalgada. Eu lembro uma música do Roberto Carlos, né? Vou cavalgar por toda a noite, por essa estrada colorida, que é uma descrição do ato sexual. Né? Então, a ideia
arrumar as rédeas, arrumar o controle que ele pode ter sobre Emma Bovary, né? E depois eles voltam para Yonville, enfim, né? E depois, um pouquinho mais adiante, nós temos um quadro, né? Ou seja, ela está assim, eu tenho um amante, né? E ela volta para casa, né? Encontra com Charles Bovary, né? E tem um diálogo absolutamente banal, né? O seu marido, no jantar, achou que ela estava com boa fisionomia, mas ela fingiu que não ouviu quando ele quis informar-te sobre o seu passeio. Fingiu que não ouviu. E ficava com os cotovelos ao lado do prato, entre as duas velas que queimavam. Outro elemento simbólico, as velas que queimam, as duas velas, esse relacionamento, esse casamento que se consome. Emma, disse ele. O quê? Pois bem, passei a tarde na casa do Sr. Alexandre. Ele tem uma potranca ainda muito bonita, apenas um pouco esfolada nos joelhos, que se poderia obter com certeza por uns 100 escudos. A ironia é brutal, né? O Charles foi negociar uma potranca esfolada nos joelhos que poderia conseguir por 100 escudos, muito pouco, né? E acrescentou, pensando até que isso lhe agradaria, eu reservei, eu a comprei. Fiz bem, diga-me, né? É uma ironia quando o Flaubert joga. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, só um minutinho. Tem um senhor aqui me atrapalhando um pouco. Desculpem, o Godofredo tá balançando as coisas aqui me distraindo. É uma ironia que o Flaubert faz, né? Colocando na boca de Charles Bovary a compra dessa potranca, esfolada nos joelhos ainda por cima. Ela se livra, né? Do marido, enfim, depois do jantar. E o ponto de vista volta para Emma. Então, lembrou-se das heroínas dos livros que tinha lido. E a legião lírica daquelas mulheres adúlteras puseram-na a cantar em sua memória, com vozes de irmãs que a encantavam. Tornava-se ela própria como uma parte verdadeira daquelas imaginações e realizava o longo devaneio de sua juventude, consolidando-se o tipo de amante a quem tanto tinha invejado. Aliás, Emma experimentava uma satisfação de vingança. Não tinha acaso sofrido bastante, mas triunfava agora, e o amor, tão longamente sentido, jorrava inteiro com efervescências alegres. Saboreava-o sem remorsos, sem inquietude, sem perturbação. Né? Olha só que a visão de amor que Emma tem é uma visão egoísta de pura autossatisfação. Né? É essa visão puramente romântica. E o romantismo nada mais é do que essa autorreferência. Né? As personagens românticas são todas autorreferentes, agem sempre pela vontade do eu, para sua autossatisfação, para conquistar aquilo que lhe dá prazer. A literatura romântica traz nas suas personagens exatamente isso. Né? E Emma Bovary revela essa intensidade quase como uma vingança. Né? A vingança de querer esse amor, mas se ver restrita a um casamento convencional. Né? Como é o casamento de um modo geral, ele é convencional. Né? Eu imagino o seguinte: há uma visão romântica
a respeito de relacionamentos, e eu estou fugindo da literatura, né? Mas que sempre tem que haver uma novidade no relacionamento. Né? Todo relacionamento tem que ser aventureiro, aventuresco, né? Tem que ter algo novo todos os dias. E isso é um verdadeiro inferno, né? Na medida que o que cria uma verdadeira intimidade, o que cria uma verdadeira afetividade, uma verdadeira cumplicidade, é ter o cotidiano muito bem estruturado. Né? É saber que essa aventura inexiste. Né? A busca por uma satisfação é sempre algo que vai além daquilo que você tem. Né? E querer algo além do que se tem gera uma frustração. Né? Aí os relacionamentos se desmantelam, se desmontam, né? Como o de Emma Bovary. O modelo que se tem muitas vezes de amor, de casamento, é um modelo ainda romântico. Né? Enfim, essa é uma visão. Mas o Flaubert tem uma coisa curiosa, ele não se repete. Ele vê a literatura como não um progresso no sentido evolutivo, né? Mas como um trabalho em progresso, para usar como o James Joyce definiu um dos seus romances, o Finnegan's Wake, né? A literatura é um work in progress, né? É um trabalho em progresso, um trabalho em desenvolvimento constante. E o Flaubert pensa o seguinte: olha, eu já fiz o realismo, né? E eu fiz a melhor obra realista possível, né? Que se transformou no modelo de obra realista, né? Até hoje. E ele começa a buscar uma outra possibilidade de narrativa. E um dos temas, ou uma das pretensões do século XIX, principalmente na segunda metade do século XIX, é buscar a obra de arte perfeita. Né? A obra de arte perfeita, eu lembro, por exemplo, de Richard Wagner, que queria fazer a sua obra de arte total a partir da ópera, né? Onde tivesse música, literatura, cenografia, né? Efeitos, ou seja, a sua obra como um todo completo. Mas a obra de arte perfeita iria além dessa totalidade. A obra de arte perfeita seria uma experiência puramente estética, né? Ou seja, o sentido da obra de arte para essa visão do que foi chamado como a arte pela arte, né? O sentido seria ter uma obra puramente estética, a arte pela arte, independente do tema tratado ou da narrativa tratada. Ou seja, os eventos que ocorrem no romance não devem importar para a narrativa. A narrativa deve ser uma experiência estética pura e os eventos são uma mera desculpa para o escritor encontrar essa estética perfeita. Né? Já falei no começo que o Flaubert era um perfeccionista, ele buscava exatamente isso. Né? E ele vai buscar, ele vai tentar encontrar algum elemento, né, que possibilite que ele faça essa sua escritura da arte pela arte, da arte pura. Ou seja, ele vai buscar esse ideal estético. E buscar o ideal estético é uma coisa muito complicada, né? Porque se nós olharmos para a nossa realidade imediata, isso no tempo de Flaubert e no nosso tempo, nós obrigatoriamente contaminamos a nossa narrativa com um referencial reconhecível por parte do leitor. Né? Então, se hoje
2021, né, eu escrever uma narrativa que tenha, sei lá, uma pandemia, né, obrigatoriamente estará condenada essa narrativa a refletir na mente do espectador, na mente do leitor, né, os problemas deste tempo. Porque todos os leitores terão as referências imediatas, sejam da doença, sejam da política, sejam da economia, sejam da sociedade na qual essa narrativa se insere. Então, o Flaubert imagina o seguinte: bom, eu quero contar uma história que represente um ideal puramente estético. Se eu falar sobre o meu tempo, o meu leitor vai identificar coisas que eu não quero que ele identifique. Eu quero que ele frua a obra apenas pelo prazer da fruição da obra. Né? E ele vai buscar onde eu encontro isso. E ele vai fazer o que vários escritores fizeram na segunda metade do século XIX, essa de Queiroz, inclusive. Né? Ele vai retornar para a antiguidade. Né? E ele, ao retornar à antiguidade, ele vai criar essa narrativa aqui, Salammbô. Né? É o final da Guerra Cartaginesa. Nós temos ali uma série de mercenários que haviam sido contratados por Cartago para lutar contra o Império Romano. Né? No final dessa batalha, esses mercenários estão nos jardins do templo de Tanit, né? Em Cartago. E ali tem um grande jantar comemorativo com os mercenários das mais diversas línguas, enfim. E uma personagem principal é Matô. Né? Matô é um desses mercenários que vê uma jovem. Né? Essa jovem, uma jovem sacerdotisa chamada Salammbô. Né? Salammbô é a sacerdotisa virgem de Tanit. A Tanit é a deusa da lua. E ela aparece coberta de pedrarias, né? Ou seja, a única vestimenta que ela tem são pedras preciosas que cobrem seus seios e seu sexo. E Matô vê essa mulher lindíssima. E o romance vai ter como tema uma relação amorosa, né? Entre Matô e Salammbô. Mas Salammbô é muito diferente de Emma Bovary. Né? Emma Bovary é uma mulher que age pelo seu desejo e por um ideal de amor. Salammbô não. Né? Salammbô é uma sacerdotisa. Ela está mais próxima dos deuses do que dos homens. Ela está mais próxima de uma outra esfera. Ao contrário de Madame Bovary, que quando tem os seus amantes não é virgem, Salammbô é virgem. Ao contrário de Madame Bovary, que é uma mulher madura, já é mulher efetivamente, com uma filha e tudo mais, ou seja, imagino, beirando os 30 anos, né? Para sermos balzaquianos, o Balzac fala da mulher de 30 anos, Salammbô é uma jovem adolescente. Né? Numa outra live, nós tratamos de Salomé, do Oscar Wilde, que é posterior, né? Mas também do século XIX. Salammbô se tornou o modelo feminino de toda a arte decadentista. Né? De toda a arte de onde vem o Oscar Wilde, de toda a arte que vai explorar essa figura da mulher fatal. Pois que Salammbô é o modelo de mulher fatal que leva Matô à morte. Né? E ela, no final, é executada exatamente por romper com o seu voto de virgindade. Mas, olha, notem o seguinte, a trama que o Flaubert elege é uma trama simplicíssima.
né? É uma relação de amor que, ao invés de ser no século XIX, né, ocorre na época de Cartago, na antiguidade, algumas décadas antes de Cristo. Né? É uma história de amor, simplesmente. Não tem nenhuma novidade. Uma história dessas poderia ser ambientada em qualquer época. Né? Ou seja, o tema em si não importa. Importa o que o Flaubert busca com esse sambo. E ele abre a sua narrativa. Deixa eu pegar aqui. Logo a primeira página, ele vai descrever o festim. E a sua descrição é o seguinte: Mégara, subúrbio de Cartago, nos jardins de Amílcar. Os soldados que Amílcar comandara na Sicília banqueteavam-se à larga para festejar o aniversário da batalha do Monte Erice. E como o comandante estava ausente, e eles eram muitos, todos comiam e bebiam em total liberdade. Os capitães, usando coturnos de bronze, tinham-se posto no corredor central, debaixo de um toldo de púrpura com franjas de ouro, que se estendia desde a parede das cavalariças até o primeiro terraço do palácio. Os soldados comuns estavam espalhados sob as árvores, de onde se distinguiam inúmeras construções com telhados planos, lagares, celeiros, armazéns, padarias e arsenais, com um grande pátio para elefantes, fossos para as feras e uma prisão para escravos. As cozinhas eram circundadas por figueiras. Um bosque de sicômoros prolongava-se até massas de vegetação, onde romãs resplandeciam entre tufos brancos de algodoeiros, videiras carregadas de cachos subiam pelas ramagens de pinheiros, roseiras desabrochavam sob plátanos. De espaço a espaço sobre a relva balançavam-se lírios. Uma areia preta misturada ao pó de coral espargia-se pelas veredas, e no centro a avenida de ciprestes formava de uma extremidade à outra uma espécie de dupla colunata de obeliscos verdes. Mais para frente ele diz: ali havia homens de todas as nações, lígures, lusitanos, baleares, negros e fugitivos de Roma. Ao lado do pesado dialeto dórico, ouvia-se retinir as sílabas celtas crepitantes como carros de batalha, e com as terminações jônicas colidiam as consoantes do deserto, ásperas como gritos de chacal. Os gregos podiam ser reconhecidos pela esbeltez, os egípcios pelos ombros encurvados, os cântabros pelas panturrilhas grossas. Alguns cariates balançavam orgulhosamente as plumas de seus capacetes. Arqueiros da Capadócia haviam pintado com sumo de ervas grandes flores pelo corpo. E alguns lídios, usando roupas femininas, comiam de chinelos e com grandes brincos nas orelhas. Outros, que com pompa se haviam lambuzado de vermelhão, pareciam estátuas de coral. Né? E ele faz uma descrição imensa. Né? Ele vai falar das cozinhas. Primeiro foram servidas aves com molho verde em pratos de barro vermelho com desenhos pretos. Depois, em pratos de âmbar amarelo, todas as espécies de mariscos que se apanham nas costas púnicas, mingaus de frumento, favas e cevada, caracóis com cominho. Em seguida as mesas foram cobertas de carne, antílopes com chifres, pavões com penas, carneiros inteiros cozidos no vinho, gigôs de camelas e de búfalos, ouriços condimentados com garo, cigarras fritas e arganazes em conserva, engamelas de madeira de tanra
Trapani flutuavam grandes pedaços de banha no meio do açafrão. Tudo abundava em salmoura, trufas e aça fétida. As pirâmides de fruta desmoronavam sob favos de mel, e não tinham sido esquecidos nem sequer alguns daqueles cãezinhos barrigudos, de pelo sedoso e rosado, engordados com bagaço de azeitonas, iguaria cartaginesa abominada pelos outros povos, etc, 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 etc. Né? Ou seja, há uma descrição extremamente detalhada de cores, de sabores. Mais adiante ele vai falar dos perfumes, né? Vai falar dos sabores dos vinhos. Toda essa descrição tem como objetivo não apenas informar ao leitor o que acontece, mas fazer com que o leitor, por meio da palavra, consiga sentir-se inserido naquele local. Né? Quando ele detalha não só a descrição do ambiente, onde fica cada coisa, mas as cores, as comidas, os aromas, as roupas, as pinturas, né? Os costumes, ele está fazendo com que o leitor, por meio da palavra, localize-se dentro desse festim. O leitor passa a ser mais um desses mercenários, né, que está comemorando o aniversário da batalha. Né? Então, o Flaubert busca, né, exatamente este efeito. O romance é inteirinho pautado com essas descrições. Né? Um pouco mais adiante, deixa eu ver aqui na página 19 e 20, nós temos a descrição de Salammbô. Né? O palácio fica no alto, né? O povo todo embaixo, o palácio sobe. Né? O palácio iluminou-se de chofre no terraço superior. A porta do meio abriu-se e uma mulher, a própria filha de Amílcar, totalmente vestida de negro, apareceu no limiar. Desceu a primeira escada, que contornava obliquamente o primeiro andar, depois a segunda, a terceira, e parou no último terraço, no alto da escada das galeras. Imóvel e cabisbaixa, olhava para os soldados. Atrás dela, de cada lado, mantinham-se duas longas filas de homens pálidos, vestidos de túnica branca com franjas vermelhas que iam até os pés. Não tinham barbas, nem cabelos, nem sobrancelhas. Nas mãos resplandecentes de anéis traziam enormes liras e cantavam todos com voz aguda um hino à divindade de Cartago. Eram os sacerdotes eunucos do templo de Tanit, que muitas vezes Salammbô chamava sua casa. Né? E aí ela vai encantar-se por ela, enfim. Mas notem que o Flaubert muda a forma narrativa. Né? Se no Madame Bovary o Flaubert buscava muitas vezes o discurso indireto, né? Ou seja, na sua descrição ele acompanha o pensamento de Emma Bovary. Aqui ele se distancia e fornece ao leitor a descrição crua, mas a partir do movimento das palavras, a partir do movimento de ritmo sonoro das palavras, incluir o leitor na narrativa. Né? Então nós temos a busca da arte pela arte. O romance foi brutalmente criticado à sua época. Né? Ninguém compreendeu essa tentativa estética que o Flaubert fez. Né? Falaram que ele
ao se desviar dos temas contemporâneos e voltar para a antiguidade, havia cometido um erro e escrito um romance cuja trama não tinha nenhum interesse. Esse é o problema. A trama não importa. Né? A trama é uma mera desculpa para a narrativa, né? Para o estilo que o Flaubert busca. E para fecharmos, nós temos pouquíssimo tempo, nós temos uma terceira representação feminina, né? Que é no conto Um Coração Simples, desse pequeno livro Três Contos, né? do Gustave Flaubert. É uma obra, como eu disse no começo, que ele escreve no final da vida, quando está descansando, né? Depois ele volta para Paris, publica esses três contos, cria um burburinho imenso, né? Porque são três contos brilhantes, né? E 2, 3 meses depois o Flaubert morre, né? Esse Um Coração Simples trata da história de Félicité. Félicité, uma jovem muito pobre, né? Cujos pais morrem com ela ainda criança. Ela vira uma empregada numa granja, né? Nessa granja ela começa um namorinho com um rapaz que só quer sexo com ela. Ela é muito casta, muito pura, não se entrega, mas é extremamente apaixonado por esse rapaz, esse Theodore, né? Ela é expulsa da granja, vira uma empregada doméstica da senhora Alban, né? E ela fica com a senhora Alban por 50 anos, né? Ela não tem nenhum tipo de relação amorosa, né? Ela não tem nenhum namorado, ela não tem nenhum tipo de relação romântica, ela não pensa em relações românticas ou em um amor, digamos assim, personalizado, né? Voltado a uma determinada pessoa. Né? E nesses 50 anos, a Félicité ela cuida dos interesses da senhora Alban, né? Cuida dos seus filhos, né? E cuida com um amor incondicional. Quando esses filhos crescem, vão para a escola, ela pede autorização para receber o seu sobrinho, né? Um sobrinho que vai até ela geralmente para pedir dinheiro, né? Mas ela todo domingo prepara um belíssimo almoço para esse rapaz. E esse rapaz vira marinheiro e ela vai se despedir dele no porto. Ele parte numa aventura até o Caribe e morre no Caribe. Né? É uma vida de perdas de todas as pessoas que ela ama. Né? Num determinado momento aparecem umas pessoas na cidade, inclusive um negro com um papagaio, né? E não querem mais o papagaio, querem dar para a senhora Alban, mas Félicité ficou tão encantada com aquele papagaio que pede o papagaio para si e recebe esse papagaio e começa a cuidar desse papagaio, cujo nome é Lulu. Né? O papagaio virou um símbolo literário, o papagaio de Flaubert virou um símbolo literário fortíssimo. Né? E o papagaio acaba morrendo. E Félicité manda empalhar esse papagaio. E Félicité é uma mulher extremamente religiosa, mas de uma religião muito popular e muito simples. Ela sequer tem exata consciência dos rituais dos quais ela participa. Né? Ela é católica. Ela não tem consciência de teologia, ela não tem uma visão teórica a respeito do pensamento católico. Não. Ela é aquela senhorinha que reza o terço. Porque reza o terço e acredita naquilo. Ela acredita ela acredita e vive uma fé muito popular,
né? Muito, muito simples. E ela tem o altarzinho, né? Nesse altar, ela tem os retratos, não só a figura dos santos, né? O Cristo crucificado e Virgem Maria e tal, mas os retratos dos seus patrões, né? Que são pessoas que ela amava, ou do seu sobrinho, ou dos filhos dos seus patrões. A menina, né? A menina que ela cuidou morre também, usa uma vida de perdas constante, coitada. E ela coloca ali tal. E quando o seu papagaio morre, né, e manda empalhar, ele é colocado num tronco, né, com as asas abertas, segurando uma noz dourada, né, no ato de comer uma noz. Então ele está ali empolerado. Ela coloca esse papagaio no alto, né? Ela coloca esse papagaio de asas abertas, como se fosse o símbolo da pomba do Espírito Santo. Né? Uh, não é uma pura ironia que o Flaubert faz, né, com a igreja. Ele não faz uma ironia com a fé de Félicité. Ele nos diz que essa fé tão pura, tão, tão simples, é maior do que todo e qualquer discurso moral, religioso que é imposto como dogma. Né? Ela é quase que uma. Ela é uma santa. Né? Félicité é uma figura de uma santa que não sabe que é santa. Né? Ela é uma santa sem consciência da própria santidade e de uma simplicidade, de uma pureza tão grandes. Ela vai cuidar de mendigos e refugiados quando sua patroa morre também. Ela é de uma pureza e de uma simplicidade tão grandes que nem mesmo a igreja a vê como uma figura de santa. No final, a figura, a cena da sua morte, página. Deixa eu ver o que eu anotei aqui, página 47, 48, né? Eu não vou fazer a leitura porque senão seria muita coisa. Ela tem o desejo, por exemplo, de entrar para as filhas de Maria, né? Não entra para as filhas de Maria e ela está sozinha no seu quarto e ela insiste tanto com o padre, porque tem a procissão da quaresma, ela morre na quaresma, tem a procissão da quaresma, ela insiste tanto que num dos altares o padre aceita colocar o papagaio. Né? E o papagaio sai no meio das flores, né, de asas abertas, já todo troncho, mas ele sai no meio das flores. É uma terceira visão. E nós notamos o seguinte: o que o Flaubert busca aqui é uma outra coisa ainda diferente do que aquilo que ele procurou no Madame Bovary e no Salambô. Né? No Madame Bovary, um retrato verdadeiro, né, da sociedade, crítico, a respeito da sexualidade, a respeito dos problemas do casamento. No Salambô, a arte pela arte, né? A narrativa sustentando-se por si só, não importando a trama. E finalmente, no Félicité, ele tenta, no Coração Simples, ele tenta, e eu creio consegue, buscar demonstrar a ideia da pureza das pessoas. Né? Que existe, de alguma forma, uma saída santificada, né? Desde que as pessoas sejam simples. Os três contos desse livrinho aqui tratam de santidade em três formas diferentes. Né? Eu acho que vale realmente a pena, mas isso seria um outro tema, né, para nós explorarmos. De qualquer forma, esse é o panorama, né, a respeito de Flaubert e do que ele faz em literatura. É um escritor fora de série,
é um escritor o qual, sempre que eu encontro alguma edição um pouquinho especial, eu compro, né? Eu procuro e compro, tem algumas coisas lindas que são publicadas dele. O Salambô mesmo, eu tenho umas 3 edições diferentes, com traduções diferentes. É talvez das minhas obras a que mais me encanta, né? Exatamente pela sua tentativa de arte, pela arte da virada do século, do meados e final do século XIX. Tá bom? Flaubert, leiam, por favor. E aqui um recado duplo, né, para vocês. As lives, elas são semanais, né? Quem quiser aulas específicas sobre algum tema pode falar comigo, né? A gente bola um curso, a gente já bolou um curso futuro, terá semana que vem com um grupo específico fechado, então foi desenvolvida uma aula sobre a questão do herói na literatura, que será para um grupo fechado, né? Então, quem quiser aulas sobre temas específicos ou particulares ou em pequenos grupos, conversem comigo, a gente bola um projeto, né? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte: essas lives são gratuitas, sempre serão gratuitas. Deixo no canal do YouTube logo depois de feita aqui no Facebook, né? Porque eu acredito que seja interessante, é uma forma também de devolver e levar um pouco a reflexão sobre a literatura. No entanto, a coisa está meio feia, né? Trabalho está desaparecendo e tudo mais, então eu estou deixando na descrição do vídeo o meu Pix. E se alguém aí quiser fazer qualquer tipo de colaboração, pode fazer. Eu não estipulo valores, nada disso, né? Apenas uma colaboração para que nós possamos fazer uma série de coisas e ter a nossa sobrevivência. Se quiserem, ótimo. Se não quiserem, continuam extremamente bem-vindos, né, para as nossas conversas literárias, tá bom? Deixa eu ver quem é que está aqui hoje. Nós temos aqui Maurício. Maurício, tudo bom? Boa noite. Valeu, muito obrigado, como sempre, por aqui. Kátia Pires, muito obrigado, digo eu. Libânio, grande abraço, valeu. Né? Ariel Lázaro, bem-vindo. Cláudia Zarpelon, muito obrigado a sua participação. Céu Bentim, sempre por aqui, muito bom te ver, cara, valeu, obrigado. Luciano Nestares, como é que você tá? Grande abraço. Carlos, tudo bom? Carlos Jorge, como é que está? Né? Faz tempo que a gente não se vê, cara. Deio Escobar, muito bem-vindo também. Ângela G, bem-vinda. Lázaro Laerte, grande abraço. João Batista Alves, muito bem-vindo. O Libânio diz, né? Mais uma aula para querer ler e reler. Obrigado, eu que agradeço, Libânio. Né? Vocês são sempre muito bem-vindos. Semana que vem teremos um outro tema. Estou pendendo entre duas coisas. Será aqui para eu fazer. Um deles futuro, que eu já vou anunciar, mas não sei se será a semana que vem, é sobre Hannah Arendt. Mas não a filosofia de Hannah Arendt. A Hannah Arendt, poeta. Né? Eu vou falar sobre isso ainda. Talvez daqui a 2 ou 3 semanas a gente bate um papo sobre Hannah Arendt, poeta. Tá bom? Grande abraço para todos. Muito obrigado pela participação. Fiquem bem. E semana que vem estamos aqui de novo. Valeu!